Hoje no Conexão Médica nós vamos falar de um assunto que é fundamental para a saúde e qualidade de vida de homens e mulheres: saúde genital. Oi, Tiago, tudo bem? Tudo bem? Nós estamos aqui com o Tiago, urologista, chefe do Serviço de Urologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, referência nacional e internacional em cirurgias reconstrutivas e procedimentos minimamente invasivos. E é com o Tiago que a gente vai conversar agora. Além de atuar com técnicas avançadas, como cirurgia robótica, o Tiago trabalha em parceria com ginecologistas, cirurgiões e outros especialistas para oferecer os tratamentos completos que envolvem estética, funcionalidade e bem-estar íntimo. Hoje a gente vai entender um pouquinho, né, Tiago, quais são os principais problemas que podem afetar a região genital masculina ou feminina e quais as opções modernas de tratamento. Tudo bem contigo, Tiago? Tudo ótimo, Cláudio. Prazer estar aqui de novo, conversando sobre temas aí que normalmente não fazem parte do mainstream e não estão no dia a dia da maior parte das pessoas. Com certeza. Vamos lá. Tiago, quais são as queixas mais comuns que os pacientes trazem em relação à saúde íntima? Bom, a gente vive uma mudança da maneira com que as pessoas se veem de uma maneira geral. Isso já não é recente. A gente tem um interesse em questões estéticas e de aparência já com uma importância muito grande na nossa sociedade há muitos anos. Isso, de alguma forma, também alcançou a questão genital. Então, é muito comum hoje a gente encontrar homens e mulheres insatisfeitos com o aspecto visual da sua genitália, né? Na maior parte das vezes, isso tem um fundo de idade, do passar dos anos, como tudo no nosso corpo, as coisas vão se modificando, mas a gente vive um período em que a gente tolera menos essas coisas. Então, existe uma preocupação muito grande, tanto de homens quanto de mulheres, em relação a um aperfeiçoamento ou um ajuste ou uma tentativa de modificação também da genitália. E quando um desconforto ou uma alteração estética na região íntima, ele deve ser avaliado por um especialista? Isso é uma ótima pergunta. Tá? Como eu falei antes, né, isso não é novo. Isso é um movimento que vem ocorrendo já há algumas décadas, mas que vinha, de alguma forma, sendo tratado e manejado por pessoas não afeitas a essa área. Tá? Ou seja, tinha profissionais não especializados na região genital que trabalhavam com modificações corporais daquela região. Isso, obviamente, acarreta um risco, né? Porque tu não tem uma ideia clara da anatomia, da função e, mais do que tudo, muitas vezes tu não está preparado para trabalhar as complicações que podem ocorrer em qualquer tipo de procedimento ou intervenção cirúrgica. Então, daí a importância da gente procurar sempre médicos que estejam, né, acostumados a trabalhar com a região perineal, com a genitália masculina, com a genitália feminina, porque ela tem detalhes e características muito típicas que só um especialista vai conseguir cobrir. E me diz uma coisa, quais os procedimentos que tu realiza voltados para a saúde íntima, tanto feminina como masculina? São bem diferentes. Tá? Então, assim, o que a gente tem notado, e quando a gente vai falar das meninas, né? A gente vive um período do uso indiscriminado de hormônio masculino, tá? Tanto em homens quanto em mulheres. Tá? Em mulheres com doses e quantidades menores, mas é muito comum tu ter mulheres que usam hormônio masculino, tá? Para emagrecer, para ter uma performance melhor na academia, e isso vai levar a alguns efeitos adversos muito severos, muito importantes. Tá? Entre eles, tá, a clitoromegalia. Né? Então, assim, quando eu uso testosterona, hormônio masculino, e eu sou uma mulher, aquilo vai levar necessariamente a uma hipertrofia do clitóris. A gente não pode esquecer que o clitóris, embriologicamente, ele é um mini pênis. Tá? E se eu usar hormônio, se eu usar testosterona, ele vai aumentar de tamanho. Então, isso vai levar a um desconforto estético, a um desconforto funcional, muitas vezes a situações embaraçosas da própria paciente com ela mesma, com parceiros e parceiras. Ou seja,
No caso das mulheres, a principal intervenção que a gente realiza são cirurgias para tentar corrigir, de alguma forma, esse aumento indevido do clitóris. Tá? Cirurgia super complexa, super delicada, associada com uma série de riscos. Um outro procedimento que é cada vez mais comum e se busca para a mulher é a ninfoplastia, que é o quê? É o ajuste, de alguma forma, dos grandes e dos pequenos lábios das mulheres, que é natural, com o passar dos anos, que se torne mais flácido, que se torne, que aumente de volume e que pode, de alguma forma, causar algum tipo de transtorno funcional, tá? Na relação sexual, ao se colocar uma roupa mais justa e também estética. Né? A gente vive uma época da juventude eterna e isso muitas vezes atrapalha. Com certeza. E fala uma coisa, em relação ao homem, existe uma cirurgia para aumento de pênis? Que a gente vê muito a busca por isso também. Né? O que eu vou te dizer? Que infelizmente não, né? Senão eu acho que 100% dos homens do planeta iam querer fazer, independente do tamanho do seu pênis. Isso é um tema muito importante, tá? E eu vou ser bem categórico aqui. Não existe nenhuma cirurgia que aumente o comprimento do pênis. Nenhuma. Tá? Não existe nenhuma intervenção que a gente faça diretamente no pênis que vai levar a um alongamento dele. Tá? Então, qualquer um que oferece isso, fala isso, não está falando a verdade e está colocando esses pacientes em risco. Tá? O que a gente tem? A gente tem como trabalhar com o entorno do pênis. Ou seja, eu vou ter homens que vão ter o pênis mais embutido, e eu posso tentar expor mais esse pênis. Eu vou ter aqueles homens que, com o passar da idade, vão ter uma queda do avental de gordura, vão estar mais gordinhos, esse pênis vai ficar mais escondido, e eu posso trabalhar nessa gordura suprapúbica, nos tecidos ao redor do pênis, para levar a uma exposição maior do órgão. Tá? Ou seja, isso vai aumentar o pênis? Não, não vai aumentar o pênis. O pênis continua sendo do mesmo tamanho, mas eu vou ter uma sensação, um aspecto melhor por esse pênis estar mais exposto. Eventualmente tem homens que, com o passar dos anos, por esse acúmulo de gordura e distribuição de tecidos ao redor do pênis, começa a ter dificuldade na relação para penetrar. Isso tudo pode melhorar com cirurgias nos tecidos que se encontram ao redor do pênis, tá? Como suprapúbico, bolsa escrotal, a pele do pênis, etc. O que existe hoje efetivamente em relação a aumento de pênis, tá? E a única coisa que se pode se fazer de uma maneira segura seria o preenchimento, o engrossamento peniano. Tá? Então existem hoje produtos, né? Basicamente o ácido hialurônico é o único produto efetivamente seguro para ser utilizado. Tá? Qualquer outro produto vai acarretar um risco desproporcional que a gente pode utilizar numa tentativa de deixar este pênis mais calibroso. Tá? Lembrando que esse engrossamento ele vai ter um resultado muito melhor no aspecto visual do que funcional propriamente dito. Tá? Ele responde muito melhor com o pênis quando ele está no estado flácido do que quando ele está em ereção, mas ele tem resultados razoáveis. Ele é muito seguro, ele é absorvível, ou seja, se por acaso o resultado não ficar adequado, não ficar bom, a parceira não se agradar, o paciente não ficar satisfeito, ele pode ser facilmente removível. A grande questão em relação às cirurgias genitais, engrossamento peniano, é o binômio expectativa e realidade, né? Tudo imagina a expectativa que eu tenho em relação àquela manipulação da genitália versus efetivamente o que vai acontecer. E eu acho que tem muito essa coisa da cabeça também, né? Então, quando o homem ele não está satisfeito com a sua genitália e ele procura um médico especialista, o que tu falaste eu acho que faz muito sentido. Porque mesmo, tu disseste, o aspecto visual melhora bastante, isso mexe com a cabeça, vai melhorar a autoestima desse paciente, concorda? Concordo, por isso que eu não gosto de falar de procedimento estético. Eu não vejo isso necessariamente como algo estético, com algo relacionado à beleza. Tá? Cada genitália, seja masculina ou feminina, ela tem uma variação de normalidade que é absurda.
Tu não vai encontrar duas vulvas e pequenos lábios iguais, tu não vai encontrar dois pênis ou bolsa escrotal iguais, tá? Então, eu vejo isso muito mais como intervenções funcionais, sejam anatômicas, por exemplo, no caso do engrossamento peniano, para o homem se sentir mais seguro numa relação sexual, se sentir mais seguro na frente da parceira, se olhar no espelho e adquirir uma visão do seu fenótipo melhor, e isso acarretar uma melhora funcional, seja física, seja psicológica. Então, eu vejo essas intervenções basicamente como intervenções funcionais e não estéticas. E nesse sentido elas são muito boas. Tá? Então, sim, preenchimento peniano, por exemplo, principalmente com a técnica que a gente chama Urofil, que é a técnica pioneira nisso, né? Ela tem resultados muito bons quando o paciente entende exatamente o que está buscando e o que vai encontrar. Ah, bacana. E fala pra gente, o que é a ninfoplastia, labioplastia? Quando é que ela é indicada, né? Existe uma variação enorme. Não existe um padrão de normalidade em relação a tamanho dos pequenos lábios na vulva da mulher, tamanho, posição, a maneira com que ele vai cobrir o clitóris de alguma maneira. Então, existe uma variação enorme. Existem mulheres que têm um pequeno lábio curto, existem mulheres que têm um pequeno lábio grande. Isso tende a se modificar com o passar dos anos, como qualquer tecido corporal, principalmente depois que a gente inicia a menopausa e tem todas aquelas modificações corporais que são visíveis. Essas são uma das modificações que são invisíveis, mas também ocorrem. Tá? Então, são procedimentos relativamente simples, seguros, rápidos, tá? Onde se faz uma readequação, uma diminuição, principalmente dos pequenos lábios, tá? Para dar um aspecto melhor. Tá? Quando isso está indicado? Isso está indicado quando a paciente não está, de alguma forma, satisfeita com essas mudanças naturais que ocorrem com ela, ou com a sua formação congênita, a maneira com que tu nasceu, assim como as pessoas operam o nariz porque não se sentem confortáveis, elas podem não estar confortáveis também com o aspecto. Como tudo, a gente tem uma idealização, né? Então a gente está muito sujeito a fotografias, a filmes, e a gente cria, né? Isso tanto o homem quanto a mulher, uma genitália imaginada e que muitas vezes as pessoas buscam. Então, assim, é um procedimento seguro, relativamente fácil de se fazer e com resultado, de novo, sabendo o que tu quer, muito bom. Sabendo o que tu quer e com um especialista, né, Tiago? De preferência que isso seja realizado, né, por um ginecologista ou por um urologista com expertise em cirurgia reconstrutiva genital. Eu fugiria, né, de não especialistas na área genital quando a cirurgia e a intervenção for ser na área genital. Sim. E me fala uma coisa, em quais casos que essa cirurgia íntima ela tem mais foco funcional do que estético? A gente falou da questão da autoestima, que para mim, na minha opinião, assim, a autoestima ela vai muito pro funcional, né? Mas às vezes tem funcional mesmo, né? Sim, por exemplo, às vezes eu vou ter mulheres que com o passar da idade, os pequenos lábios vão ficar vão ficar muito flácidos, vão ficar grandes. Isso tu pode ter uma dificuldade até na relação sexual, na penetração ou no uso de roupas íntimas mais justas. Isso pode sim levar a uma disfunção mais funcional e anatômica do que psicológica. Tá? Em relação ao homem, o contrário, quando ele vai ficando mais velho, mais obeso, a bolsa escrotal vai ficando mais flácida, às vezes ele pode ter desconforto na relação, desconforto ao se sentar. Com o pênis, a mesma coisa. Então, sim, o envelhecimento, em geral, leva a alterações anatômicas de flacidez que também ocorrem na região genital e que vão, de alguma forma, atrapalhar. E, hoje em dia, a gente tem recurso, seja cirúrgico, seja de preenchimentos, para minimizar esses resultados.
E não adianta, a gente não pode fugir do envelhecimento, porque ele é a nossa melhor opção, né, Tiago? Então... Exatamente. Então, assim, muitas vezes se fala em rejuvenescimento. A gente pode chamar assim, né? Mas, na verdade, é uma readequação, né? É uma tentativa de melhorar a função anatômica e psicológica do paciente. E existe um tratamento para hipertrofia do clitóris que é conhecido como clitoromegalia. A clitoromegalia, ela é uma epidemia hoje, tá? Basicamente pelo uso indiscriminado de hormônio masculino em mulheres, tá? Então, o efeito colateral mais visível na mulher é o aumento do clitóris. Isso vai fazer com que esse clitóris fique mais exposto, tá? O clitóris normalmente ele é pequeno, ele está escondido dentro dos pequenos lábios, ele é mais protegido na anatomia feminina. Algumas mulheres, esse clitóris pode crescer ao ponto de parecer um pequeno pênis. Tá? Isso vai causar desconforto, tá? Desconforto na ereção. A gente não pode esquecer que o clitóris ele também tem ereção como o pênis. Ele pode ficar mais exposto, desconforto com o uso de roupas justas, isso pode levar a machucados, pode levar a constrangimento, uma série de fatores. Uma das opções é parar, obviamente, de utilizar hormônio masculino. Isso tende a levar a uma regressão do tamanho desse clitóris, mas isso pode não ocorrer em todas as mulheres. E podem ter mulheres que não querem parar de usar o hormônio. Nesse caso, o que nos resta é a cirurgia, tá? E a cirurgia, ela é muito delicada, muito, muito delicada, porque o clitóris é um órgão muito complexo, onde ele tem uma inervação muito grande, né? É o principal órgão da sensibilidade genital feminina, e a gente tem que ter um cuidado extremo com estes procedimentos cirúrgicos, porque a gente tem um risco real de perder o clitóris. A gente tem um risco real de perder a sensibilidade do clitóris. Isso vai ter um impacto gigantesco na qualidade de vida dessas mulheres. Então, a clitoroplastia, que é basicamente uma plástica onde a gente vai tentar diminuir o clitóris em volume, em comprimento, é a única opção em casos que não respondem à parada do hormônio e deve sim ser realizado só por alguém muito acostumado com lidar com a genitália, porque os riscos são imensos. Que coisa, né? E hoje a gente tem visto muito o crescimento desse tipo de procedimento, né? E como que funciona, aí eu vou chamar de rejuvenescimento, tu até disseste que não, né? Mas como que funciona o rejuvenescimento íntimo? Quais as técnicas que podem ser utilizadas? Existe uma infinidade de procedimentos que podem ser realizados com o intuito de tentar se rejuvenescer uma genitália, tanto masculina quanto feminina, né? Então a gente vai ter os procedimentos cirúrgicos, as plásticas propriamente ditas, onde a gente vai retirar tecido. Por exemplo, no homem, a gente pode diminuir novamente o tamanho da bolsa escrotal, que foi se tornando flácida e grande demais. A gente pode, de uma forma ou outra, expor mais o pênis, redistribuir a gordura suprapúbica para que o pênis tenha um aspecto melhor. E na mulher, a gente pode lançar mão da ninfoplastia, que é a diminuição, a plástica propriamente dita cirúrgica dos pequenos e dos grandes lábios, e uma série de funções direcionadas aos tecidos, como o uso de laser, o uso de ultrassom, a mistura entre todos estes procedimentos, numa tentativa de melhorar não só a questão anatômica e visual da genitália, mas no caso da mulher, também o introito, que é a entrada da vagina, a mucosa, que vai se tornando ressequida com o passar dos anos e que muitas vezes leva ao desconforto na relação sexual e um aspecto de um tecido mais envelhecido. Então, uma mistura de técnicas mais agressivas, como cirurgia, menos agressivas, como o uso de preenchimentos laser e ultrassom, e o uso de tratamentos tópicos com hormônios ao redor da vagina ali, para melhorar a irrigação e o aspecto. Ok. E cuidados de de pós-operatório, eles garantem melhores resultados? Como é que é isso? Sim, né? Então a gente sabe, por exemplo, que existem alguns fatores de risco para qualquer cirurgia. E essas cirurgias em que a gente está trabalhando com
tecidos superficiais como pele e mucosa, que podem ter um impacto muito grande, né? Então, assim, a gente não pode fumar, tá? Então, assim, se a gente é um tabagista, a chance daquilo não funcionar, daquelas cirurgias infectarem, de tudo aquilo se modificar, é muito grande. Da mesma maneira, pacientes diabéticos, né? Pacientes em uso indiscriminado de hormônio, tudo isso aumenta muito o risco cirúrgico. Então, a gente deve passar por um período de desmame de uso de hormônios, desmame de tabaco, de um cuidado com a saúde em geral, para isso ter um reflexo nessa cirurgia. Mas é claro, todos esses procedimentos, eles têm um quê de imprevisibilidade. Né? Então, assim, isso varia muito da resposta do organismo de cada paciente, como aquele tecido vai se adequar ao procedimento cirúrgico, ao preenchimento que foi realizado. Então, é um pouco difícil da gente conseguir prever com clareza como que cada um vai evoluir. A gente sabe que pessoas saudáveis tendem a evoluir melhor do que pessoas que têm algum tipo de doença crônica. E que mensagem tu vai deixar aqui para homens e mulheres que têm receio de procurar ajuda para essas questões aí de genitália? Primeiro eu gostaria de falar que muito possivelmente a genitália de todo mundo que está nos assistindo é normal, tá? E que não existe, muito provavelmente, uma necessidade de fazer algum tipo de correção. Mas saber que se isso de alguma forma está atrapalhando, está causando um sofrimento psicológico, está causando um sofrimento físico, tu tem que procurar um profissional para tirar as tuas dúvidas, certo? Então, assim, não existe um procedimento que seja para todos os homens. Então, o preenchimento peniano para engrossamento serve em todos os homens? Não, não serve. Depende muito da tua anatomia, do aspecto da tua genitália. Então, tem pacientes que o preenchimento vai ser um ganho muito bom, tem pacientes em que ele não vai funcionar, tem pacientes em que eu devo fazer uma cirurgia maior antes de fazer o preenchimento, e assim sucessivamente. O mesmo para a mulher. Né? Então, tentar não seguir aquele padrão pré-estabelecido, tá? Tentar não correr atrás de promessas que não vão ser cumpridas. Tá? Eu vejo isso acontecer demais, sabe? Então, assim, tu começa a conversar com o paciente sobre as complicações associadas ao procedimento, sobre a questão da expectativa e da realidade, e muitas vezes eles não gostam, né? Vão procurar um profissional em que diz que tudo vai ficar bem, que tudo fica lindo, que tudo fica maravilhoso, que nada complica. Então, assim, pezinho no chão, né? Qualquer tipo de intervenção médica ou cirúrgica, ela tem os seus riscos, e tu tem que antes de tudo, confiar no profissional, entender os benefícios e os malefícios de cada intervenção. Tiago, super obrigada por abordar aí um tema tão importante, com tanta clareza e com sensibilidade, né? É fundamental que mulheres e homens saibam que existem tratamentos seguros, eficazes, para cuidar aí da sua região íntima, seja por questões funcionais ou mesmo por questões estéticas, né? E se você quer saber mais sobre procedimentos, acompanhe o Dr. Tiago Rosito aí nas redes sociais. E até o nosso próximo episódio.